E aí, pessoal? Vamos mergulhar direto nessa análise de hoje para mapear a fundo a complexa estrutura esotérica do pesquisador e ocultista Nico Filho Júnior, também conhecido como Nico 7. O material que a gente vai investigar foca no que os textos descrevem como o system.magnetic.magic.occult. Isso é um estudo fascinante sobre como as dimensões espirituais funcionam, com mecânicas muito, mas muito literais. Esquece aquela filosofia super abstrata, sabe? O autor traz um sistema claríssimo de causa e efeito, de troca de energia e de como o nosso livre-arbítrio entra nessa jogada. Para quem curte entender os bastidores energéticos da realidade, o mapa que a gente vai desenhar aqui vai ser extremamente revelador. Para a gente conseguir entender bem esse sistema todo, vamos dividir a conversa em 5 pontos super práticos: a visão ocultista, a prática do autoconhecimento, a atuação nos campos sutis, a economia da energia e, para fechar, o peso do livre-arbítrio. Bora lá? Ponto número 1. A visão ocultista de Nico. Para começar a entender a cabeça dele, olha só essa declaração incrível. Sou um homem que busca a verdade. Em meio ao mundo repleto de injustiças e falsidades, mantenho acesa a chama da felicidade. O texto ainda reforça que não é a ausência de sombras que define a luz dele, mas sim a convicção inabalável de que a verdade sempre prevalece sobre a ilusão. É uma postura super firme, né? Ele não nega que o mundo está cheio de trevas e injustiças, mas o foco dele está 100% em manter a clareza para compreender como essa realidade oculta opera. O que nos leva ao ponto 2. A prática do autoconhecimento. Antes da gente tentar entender o além, a gente precisa entender a própria cabeça. Concorda? O Nico sugere uma ferramenta extremamente pé no chão para isso, um diário. A ideia é você registrar seus pensamentos e sentimentos todo o santo dia. Com o tempo e a prática, você começa a perceber alguns padrões de comportamento que estavam ali meio escondidos na sua rotina. E isso é crucial. Você ganha a clareza mental para conseguir separar o que é só ruído e paranoia da sua mente daquilo que são, de fato, intuições e mensagens espirituais autênticas. É o preparo básico, o feijão com arroz antes de interagir com energias maiores. E assim a gente entra no ponto 3, a atuação nos campos sutis. Depois que o indivíduo está centrado, fica muito mais fácil sacar como as forças maiores operam. O texto fala sobre um exército espiritual que atua ao lado do Nico. E olha, eles não fazem nada de forma aleatória. As intercessões deles são guiadas por 6 pilares claríssimos: ordem, equilíbrio, justiça, bem, amor e beleza. Basicamente, o trabalho deles é ser uma força corretiva, reequilibrando as coisas sempre que o comportamento egoísta começa a sair do controle. Só que, claro, essa batalha não é estilo filme de ação que você consegue assistir. A parada acontece nos chamados campos sutis, totalmente fora da nossa percepção visual comum. Eles entram em cena na surdina para quebrar ativamente aquelas magias negativas, sabe? Aquela energia pesada que seres egoístas disparam contra pessoas indefesas sem motivo nenhum. Eles estão lá, observando e intervindo direto na estrutura energética da coisa toda. Agora vem a parte mais fascinante. Ponto 4. A economia da energia. Pensa aqui comigo. Por que raios uma entidade desencarnada, lá no outro plano, perderia o seu precioso tempo atendendo a pedidinhos de vingança, amarração ou grana de um humano? Você acha que é por camaradagem? De jeito nenhum. A fonte deixa muito claro que não tem nada de altruísta aí. É tudo uma questão de sobrevivência. É estritamente negócio. A resposta para isso chama-se prana e ectoplasma. Pensa nessa energia como a moeda mais cara, o ouro absoluto do plano espiritual. É a força vital pura. Nós, que estamos vivos e encarnados, produzimos isso em abundância. O material chega a destacar que existem reservas enormes dessa energia em crianças puras e também na energia feminina. Em contrapartida, os desencarnados, que o texto chama de irmãos negativos, não têm uma gota sequer dessa energia vital. Eles são um vazio total disso. Olha o cenário perfeito de mercado que se forma. É a lei da oferta e da demanda purinha. De um lado você tem os humanos vivos guardando essa energia vital, valiosíssima, do outro, entidades carentes que não desenvolveram virtudes e que precisam desesperadamente consumir essa força para se sentirem nutridas. Toda a base dessa magia descrita pelo autor se resume a isso, uma transação comercial bizarra de favores por energia.
Vamos quebrar essa transação passo a passo para ver como a engrenagem roda. Imagina que um humano, no puro egoísmo, quer prejudicar o vizinho ou ganhar dinheiro fácil. Aí ele diz aquela frase clássica de novela: "Ah, eu dou qualquer coisa em troca". Bom, na hora que ele fala isso, para a entidade é como se tocasse o sino do jantar. A entidade vai lá e até cumpre o que foi pedido, mas ela não está nem aí para a vingança do cara. A única motivação dela é poder sugar, como um vampiro mesmo, aquele prana que o humano acabou de oferecer de bandeja. A entidade literalmente se alimenta desse pedido. E isso nos traz para o nosso último ponto: o peso do livre-arbítrio. Quando a gente entende essa troca de energia, o conceito de responsabilidade muda completamente de figura. O texto dá uma alfinetada bem afiada na hipocrisia geral. Sabe aquelas pessoas que adoram apontar o dedo para o mal do mundo, mas não levantam do sofá para ajudar ninguém? Pois é, o autor afirma que essas pessoas já estão cheias daquela mesma maldade ácida que elas condenam nos outros. É uma crítica pesadíssima contra quem tenta terceirizar a culpa pelo que há de ruim no mundo. E o autor não poupa ninguém. Olha só a frase que ele solta para os críticos. Então dorme com esse barulhinho aí que foi para você esse recado. É um tapa com luva de pelica. Basicamente ele está mandando as pessoas sentarem no próprio sofá e lidarem com o desconforto de olhar no espelho. Lembra do diário de autoconhecimento lá do começo? A ideia é justamente você observar a sua própria corrosão antes de sair culpando entidade A ou B pelo que dá errado. E aqui está o coração de toda a tese do Nico 7. Presta bem atenção nisso. Não existe sofrimento mágico que cai do céu de forma aleatória. O que a gente chama de mal só está funcionando porque obedece a regras imutáveis. Nenhuma entidade sai do plano astral sem motivo para infernizar alguém de graça. Isso não existe. Elas só agem porque, em algum momento, um ser humano usou seu livre-arbítrio, assinou o cheque e pagou com a própria energia para que a transação acontecesse. Para a gente fechar nossa análise, eu quero deixar essa pergunta forte na tela para vocês refletirem. Se todo esse mundo invisível é apenas uma engrenagem mecânica, fria, que só consome o que a gente mesmo oferece livremente por causa da nossa ganância ou ressentimento, afinal, quem é a verdadeira fonte do mal no mundo? É de explodir a cabeça, né? Essa perspectiva tira a gente totalmente do papel de vítima e coloca a responsabilidade 100% na nossa mão. Espero que esse mapa tenha trazido bastante clareza sobre esse material denso. Fica aí a reflexão, continue investigando e até a próxima.